E aí, pessoal, tranquilo? Então, como eu tinha dito no vídeo anterior, certo? Eu vou fazer mais 3 exercícios de força elástica, certo? E a gente termina essa série então. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, certo? Deixe seu like, compartilhem, muito obrigado. Então vamos lá. O primeiro exercício da Mackenzie e diz assim: a mola da figura varia seu comprimento de 10 para 22 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons. Está aqui a figura. Ó. Inicialmente, vocês não têm massa nenhuma, então isso aqui é o que nós chamaríamos de L0, o comprimento da mola inicial sem sofrer nenhuma deformação. E esse seria o meu comprimento L no primeiro caso. Então, ó, para uma força-peso de 4 newtons, certo? Tem uma certa deformação. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é que se tem força aqui, pessoal, ó, tem força elástica na outra direção no sentido. Então, a tendência da força elástica é sempre fazer com que a mola volte ao seu comprimento inicial. E o que me interessa, na verdade, pessoal, não é nem isto e nem isto. Na verdade, é isso aqui, ó, o que eu chamei de ΔL, ou o meu x, que é a minha deformação. Então, o que nós temos na verdade? Né? Nessa situação 1, nós temos o comprimento final, inicial, temos a força aplicada, certo? Basicamente, se a gente perceber, o que falta aqui, o que não foi dado, é a constante elástica da mola, certo? Então, o que ele pede no exercício, na verdade? Diz assim, ó, determine o comprimento que ele fez, ó, total. Então, ele quer isto, o L, certo? E não isto, dessa mola, quando pendurarmos nela agora um corpo de 6 newtons. Pessoal, é bem simples resolver, porque ó, se eu sei que a força elástica, certo, é K vezes X, e obviamente o X é o meu ΔL, se eu souber o ΔL, eu sei o L inicial e obviamente eu saberei o comprimento final, certo? O problema é que, tá, 6 newtons, para descobrir o X, eu preciso do K. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar à situação 1. Então, ó, situação 1. Para uma força, pessoal, de 4, o K vai valer o quê? Eu tenho um ΔX que vale quanto? Ó, 22,10, 12 centímetros. Então, meu X, tudo em sistema internacional, 0,2, 0,12. Então, o meu K dá simplesmente 4 sobre 0,12 Nm. Ah, Elia, vamos fazer a continha? Não, não vamos não, certo? Deixa assim, a gente resolve se precisar mesmo. A segunda parte do exercício, então, para terminar, diz assim, né? Ó, agora, se a força aplicada vai continuar sendo um Kx, vou chamar isso aqui de Kx1, né? Desculpa, de Kx1 e F1. Então, a força aplicada agora vale 6, o K continua valendo mesmo, o K é uma característica da mola, intrínseca da mola, não muda, certo? Pelo menos na região elástica, certo? Muda com temperatura, mas para a gente não muda, vezes, certo? O x1. Então, o delta x1 vai ser 6 vezes 0,12 sobre 4. Então, pessoal, aqui, ó, bem tranquilo, 0,12 por 4 dá 0,3. X1, 3 vezes 6, 18, 0,18 centímetros, 0,18, desculpa, metros, certo? Ou seja, 18 centímetros. Ah, a resposta é esta? Não, a resposta não é esta não, certo? O que foi pedido foi o comprimento final. Então, ó, certo? O comprimento final nesse caso é o comprimento inicial mais o x1. Ou seja, 18 mais 10. Então, 28 centímetros. Agora sim, a minha resposta. Facinho, tranquilo, pessoal? Muito bom. O próximo, senhores, tá? Um exercício também legal, agora ele envolve, né? Plano inclinado com massa mola, mas também não tem nada de complicado, certo? Vamos fazer então. Então, diz aqui, pessoal, um bloco de massa. Então, aqui, ó, a massa do bloco de 5 quilos está parado, certo? Parado, equilíbrio, tá? Sobre um plano inclinado de um ângulo, então o ângulo tem 30 com a horizontal. Preso a uma mola de constante elástica K, foi dada a constante elástica K, Newton, 100 Nm, como mostra a figura.
O atrito entre o bloco e o plano pode ser expressado. Então, não tem atrito aqui ainda, certo? Então, pessoal, olha só comigo. Antes de começar a tentar, certo, responder o que for, vamos lá. Primeira coisa é montar o esquema de forças, certo, presentes aqui. Então, vou pegar minha régua aqui, ó, certo? Vou jogar ela aqui primeiro a 90 e vou simplesmente mostrar o seguinte para vocês, pessoal. Se tem massa, se tem campo gravitacional, obviamente tem força peso, certo? Se a massa é 5, a força peso de 50 newtons aqui, tá? Deixa eu escrever mais aqui para baixo, que eu vou ter que decompor essa força depois, né? Força peso, então, de 50 newtons. Legal? Joia. Pessoal, olha agora, ó, tá? Se tem contato, então essa força faz com que exista, né, opa, o contato aqui, tá aqui, né? Se tem contato, obviamente tem aqui, pessoal, ó, tem aqui normal, certo? Pessoal, acabou? Não, não tem atrito não, mas tem o quê? Tem mola, se tem mola, tem força elástica, certo? A tendência é que esse corpo escorrega, obviamente não existe atrito, então a força elástica, de certa forma, vai prender esse corpo aqui. Então aqui, ó, certo? A chamada força elástica. Então, o esquema de forças está aí, senhores. Existe alguma outra força? É óbvio que não, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o primeiro item, o item 1 da questão, diz assim: represente as forças que atuam na caixa, tá aí, as forças são essas, não existe mais nenhuma força aí. Escreva quem exerce cada uma das forças. Então, o peso P, certo? Quem exerce, tá? É o campo gravitacional, é o campo gravitacional atuando na massa gera força-peso. O contato gera o quê? Normal e a mola, a força elástica. Tranquilo? Então o item A está aí bem simples, bem fácil. Para resolver o item B, pessoal, o que eu vou fazer é o que a gente faz sempre, né? Eu vou decompor, eu vou usar minha régua, certo? E vou decompor aqui, certo? As minhas forças. Então aqui eu vou usar o que a gente usa sempre, né, pessoal? Ó, eu vou criar os meus eixos aqui, tá? Na direção do movimento, então eu vou chamar esse de X, legal? Então aqui, ó, eu criei o meu Y. A normal já está sobre Y, a força elástica já está sobre X. Então a única coisa que eu preciso decompor, na verdade, é a minha força-peso, certo? Então aqui eu terei PY e, obviamente, aqui eu terei PX, certo? Tomar cuidado com o ângulo, né, pessoal? Isso aqui é 30, certo? Ó, aqui, ó, será 60, porque aqui é 90, e obviamente aqui é 30, certo? Então, PY é, ó, próximo, adjacente, então o módulo de PY é P cosseno θ. Se vocês olharem, isso aqui é o próprio que? PX, a intensidade dele seria o cateto oposto, P seno de θ, certo? Calcule a deformação da mola nessa situação. Senhores, tá? Eu não preciso ficar olhando, na verdade, para a direção Y, né? Onde PY vai ser igual a normal. Eu só preciso, na verdade, então, ó, me ater aqui, certo? Obviamente, na direção X, se o sistema está em equilíbrio, certo? O Px vai ser igual à força elástica. Px, P seno θ, força elástica, certo? Kx, x deformação, que é o que ele quer, certo? O peso, 50, o ângulo, 30, o K, 100, eu quero x. Isso dá 50, isto é meio, isto é 100, certo? Se vocês quiserem fazer já, ó, 50 por 100, 2,
vezes x, então x igual a 1/4, ou seja, 0,25, certo? Metros, se for o caso, 25 centímetros. Então, apesar de ser, plano inclinado, não muda em nada, certo? Nada, nada, nada do que nós já fizemos sempre. Então, existe um padrão, pessoal, legal? Para plano inclinado, certo? Tanto faz ser tração, como, sei lá, o corpo está descendo, subindo, não interessa, né? Mola, a gente sempre trabalha da mesma forma, tá? Bem legal também, precisava fazer um aí, certo? O último exercício dessa série, certo? É o exercício mais longo aqui, mas também não é muito complicado, só tomar um cuidado. E ele diz o seguinte: na figura, as molas possuem comprimentos naturais. Então, comprimento natural, pessoal. Comprimento natural a gente chama de L0 ou X0, se vocês quiserem, né? Isso aqui, lembrando que isso aqui não é deformação, tá? No caso aqui, então eu vou chamar de L0 para não confundir, de 80 centímetros, tá? Constante elásticas iguais. Então, mola 1, constante elástica K1, mola 2, constante elástica K2, certo? Mas as intensidades são iguais a 100 Newton por metro. Legal. As massas são iguais, então a massa de A é igual a massa de B igual a massa de C. Tudo 2 kg, tudo sistema internacional, certo? E essa força aplicada, ele diz que ela tem uma intensidade de 90 newtons, certo? Determine os comprimentos finais. Então, eu quero L1 e L2, que são os comprimentos finais, e não X1 e X2, que são as deformações, tá? Eu quero L e não deformação. Pessoal, na verdade, o exercício ficou faltando um detalhe, né, aqui no enunciado. Por quê? A gente não sabe se essa força é suficiente, né, para fazer com que esse sistema acelere para cima, certo? Tá? Se ele está em equilíbrio, certo? Eu vou seguir a resolução inicial, né, a proposta inicial, que diz que todo o sistema vai ser acelerado, que essa força de 90 newtons é suficiente para acelerar todo o conjunto aí para cima, certo? Então, não interessa, o conjunto todo tem uma aceleração A, certo? Portanto, força resultante também sim. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer simples, né? Primeira coisa, tá? Esquema de força em cada um dos corpos. Então, vamos lá, pessoal, do princípio, certo? Todo corpo tem massa, então todo corpo tem peso. Então, aqui é o peso de C, aqui o peso de B, e aqui, obviamente, o peso de A, certo? Tá? Se vocês pegarem o corpo C, o que acontece? Ele está puxando essa mola para baixo, então vai surgir, obviamente, nele uma força elástica para cima. E olha só, pessoal, preste atenção. Para cada mola, uma força diferente, certo? Casos diferentes, tá? Forças diferentes. Então, eu vou chamar essa daqui, de F elástica, certo? Então aqui, para baixo agora você tem uma força elástica, tá? E na mola 1 eu vou trocar de nome. Então aqui, de novo, esse conjunto todo puxa essa mola para baixo, força elástica linha, certo? E a mola, né, transmite essa força para o outro corpo, força elástica linha. Então, o que eu vou fazer agora é só separar cada um dos corpos, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer é separar cada um dos corpos e escrever, certo? A equação. Então, separando os corpos, ou isolando os corpos, né? Então, vamos lá, o corpo C. O corpo C você tem o peso dele e a força que eu chamei de força elástica, certo? Eu sei quanto vale o peso dele. Se a massa vale 2, certo? Isso vale 20. E o que eu sei também é que esse conjunto tem que ser acelerado, portanto, para cima, uma força resultante para cima. Então, o que eu posso dizer para o corpo, certo? Para o corpo C é simples, tá? Que a força elástica, a intensidade, tá?
menos o peso em C é igual a massa de C vezes a aceleração. Ou seja, que a força elástica menos 20 igual a massa, que é 2 vezes a aceleração. Vou chamar isso de equação 1, certo? E vamos reservar. Se eu olhar o corpo B agora, pessoal, olha só, o B tem, certo? Força elástica para baixo, peso de B para baixo e uma força elástica linha para cima. Então, para o meu outro corpo, eu tenho. Então, aqui para o corpo B, né? Eu tenho o peso de B, certo? A força elástica, que eu chamei de F, tá? Só que você também tem uma força elástica da mola 2 que eu chamei de linha. Então, essa força elástica é devido à mola 2 e essa força elástica é devido à mola 1, certo? De novo, pessoal, ó, ele jura que o conjunto sobe acelerado, portanto, força resultante. Então, não tem como errar, certo? Força resultante em B é a massa de B vezes a aceleração. Isso vai ser a força elástica linha menos, ó, a força elástica mais o peso de B. Se eu substituir os valores aqui, você vai ficar com o seguinte, né? Ó, a massa de B vale 2, a aceleração que eu quero, a força elástica a linha não tem, menos a força elástica não tem, o peso de B, que também vale 20. Vou chamar isso de equação 2 e também, certo? Não tem muito o que fazer. Falta isolar o corpo A. No corpo A, eu tenho a força F para cima, cuidado aqui, ó, não esqueça dessa força, né? Ó, ela já estava aqui, e tem o peso de A e a força elástica linha para baixo. Então vamos lá, ó, separa. Então aqui, agora o corpo A, você tem, obviamente, o peso de A, você tem a força elástica linha, certo? Tomar cuidado que eu tenho aqui para cima a força F, que eu sei o módulo dessa força, tá? Tá dado lá, pessoal, ó, voltando lá, ó, certo? A força vale 90 newtons. Então, eu sei que isso aqui vale 90 newtons. De novo, ó, acelera, força resultante. Então, eu tenho que a força resultante em A é a massa de A vezes a aceleração do conjunto. Isso vai ser a força F menos a força elástica linha mais o peso de A. Substituindo, a massa vale 2, a aceleração, isso vale 90, menos a força elástica linha não tem, o peso aqui ó, de A tem que valer os mesmos 20, vou chamar de 3. Então, na verdade, nós temos aí um sistema de equações, pessoal, tá? Onde eu tenho aí, certo? Que encontrar, obviamente, primeiro a aceleração para encontrar as forças elásticas, para encontrar os deslocamentos. Então, resumidamente, ó, se vocês voltarem aqui comigo, certo? Quais são as equações? As equações são a primeira, que a intensidade da força elástica menos 20 é igual a 12 vezes A, certo? Essa é a primeira. Reescrevendo essa daqui, ó, certo? A equação 2. Aqui, ó, tá? A equação 2. Se eu tirar esse sinal negativo aqui e distribuir ele, pessoal, tá? Então vocês vão ficar com força elástica linha menos a força elástica menos 20 igual a 2A. Essa é a equação 2. Se vocês fizerem a mesma coisa aqui, pessoal, distribuir esse negativo, vocês vão ficar com 90 menos a força elástica linha agora, certo? Menos 20 igual a 2A, que é a minha equação 3. Tá? Então, o que eu posso, na verdade, fazer? Ó? Eu posso primeiro brincar com essas duas aqui, certo? Com essas duas aqui, e determinar quanto vale a aceleração, e substituir, certo? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou somar essas duas equações, certo? Então, ó, eu vou vir aqui e vou somar essas duas. Como resultado dessa soma, pessoal, ó, isso vai embora.
Então, o resultado é que a força elástica ali, a intensidade dela, obviamente, né? Certo? Ó, menos mais com menos dá zero. Menos, menos 40, menos 20 menos, tá? Isso vai dar 2A mais 2A igual a 4A. Certo? Você fala, nossa, ele não, né? Não chegamos ainda. Você tem duas incógnitas, uma equação. Vou fazer agora, meninos, ó, certo? Substituir isso aqui na 3. É a única maneira de fazer? Não, não é a única maneira de fazer. Dá para fazer por determinante, dá para fazer de outra forma. Substituindo, então, vai ficar assim, né? Ó, olha que legal. Então, isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. 90 menos. Substitui, antes de tudo, vamos isolar aqui para ficar mais fácil. Então, ó, a força elástica ali, intensidade, vai ser 4A mais 40. Assim fica mais fácil, né? Isolando para substituir aqui. Então, vamos substituir. Vai ficar 90 menos, ó, coloco parênteses, 4A mais 40 menos 20 é igual a 2A. Então, ficamos aqui, ó, 90 menos, ó, distribui, 4A, distribui, menos 40, opa, menos 20 é igual a 2A, 90 menos 40, isso. Já vou fazer a soma aqui, né? Para que fazer tudo isso? Então, ó, menos 40, então é 90 menos 60 menos 4A é igual a 2A, esqueci do A aqui. Isso aqui dá 30, vai ficar 2A mais 4A. Portanto, 6A é igual a 30, A é igual a 30 sobre 6, certo? Portanto, 5 metros por segundo ao quadrado. Encontrada a aceleração, acabou, certo? Então, a gente pode, por exemplo, encontrada a aceleração, descobrir quanto vale a força, a intensidade da força elástica linha. Porque, ó, a equação diz o seguinte, né? Isso aqui é igual a 4A mais 40. Então, 4 vezes 5 mais 40, 20 mais 40, portanto, 60 newtons. Tá? Já dá para descobrir quanto vai valer certa alongação da mola 1? Sim, mas calma, com calma, vamos fazer primeiro, né? Vamos calcular primeiro, certo? A força elástica exercida na mola 2. Então, a força elástica da equação 1, né, diz assim, ó, força elástica menos 20 igual a 2A. Portanto, a força elástica vai ser 2 vezes 5 mais 20, portanto, 10 mais 20, 30 newtons. Agora a gente pode terminar o exercício, certo? Então, lembrando, vamos voltar lá em cima, ó. Lembrando que a mola 2, então, ó, K2, mola 2. A força elástica aqui, ó, né? Eu chamei só de força elástica, não, né, não tenho linha. Então, o que a gente pode determinar agora? Então, vamos lá, ó. Força elástica igual a K2 vezes X2. A força elástica, eu acabei de determinar 30, vale 100 para todo mundo, X2. X2 é igual a 30 sobre 100, ou seja, 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros, certo? Terminou? Não. Ele quer o comprimento final dela. É o comprimento final mais o x2, certo? Ele jura pra gente que o comprimento inicial da mola é de 80 centímetros, lá, ó, recordando, certo? Então vamos lá. Então, 80 centímetros mais os 30 centímetros que se alongou, 110 centímetros. Legal? Então, essa é uma das respostas. Essa é a alongação da mola 2.
Para a mola 1, pessoal, é algo bem parecido, né? Ó, então eu tenho aqui a mola 1, aqui o K1, a força elástica aqui, eu chamei de força elástica linha, certo? Então vamos lá, ó, a mesma coisa que eu faço sempre, né? A intensidade da força elástica linha vai ser K1x1. Aqui, certo? Eu tenho o valor, né? Eu encontrei o valor lá, voltem lá, ó. Força elástica linha, 60 newtons. Então, substituo 60. O K1 é igual, né? X1. X1 é 60 sobre 100, portanto, 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros. Terminou? Não. A mesma coisa que eu fiz para a mola 2, né? O comprimento final de 1 vai ser o comprimento inicial dela mais o x1. 80 centímetros mais 60 centímetros, certo? Aqui você tem 140 centímetros, certo? Como final aqui. Então, essas são as respostas, os comprimentos finais, senhores, da mola 2, 110 e da mola 1, 140 centímetros. É um exercício longo, certo? Mas ele não é difícil. É só ter cuidado, certo? Fazer passo a passo, vocês não erram. Legal, pessoal? Então, aqui eu encerro essa sequência de exercícios, tá certo? Muito obrigado.